Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai ver a discussão que teve entre o Jones Manuel e o César Callejon. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Que eles discutiram no ICL, eles já tinham discutido no Twitter. Porque o que acontece? O Jones Manuel, como todo mundo sabe, né? Acho que não estou falando aqui novidade para ninguém. O Jones Manuel é um militante comunista e ele acha que o governo Lula é um governo neoliberal, né? E dentro da perspectiva do Jones Manuel, isso faz sentido, né? O cara é comunista, o governo Lula não é um governo marxista, assim, não faz expropriação da propriedade privada, dos meios de produção, aquela coisa, né, bem comunista União Soviética. Então, na perspectiva dele, é um governo que, se não é marxista, ele vai atacar como sendo neoliberal. E, e aí ele ataca o governo Lula no sentido de juros, do governo Lula tentar destruir políticas públicas para a população carente. Ele fala do BPC. O Jones já falou sobre, acho que Bolsa Família, não, acho que não. Mas o Jones já falou, se não me engano, sobre Bolsa Família. Enfim, o Jones já atacou o governo Lula sobre diferentes perspectivas, chamando um governo de neoliberal, dizendo que não tem diferença entre a política econômica entre ele e o Bolsonaro, dizendo que, fundamentalmente, tá, gente, ele diz isso, porque o governo Bolsonaro não era marxista, o governo Lula também não é marxista, né? Então, apesar do Jones acreditar o governo Lula uma melhora nas contas públicas, para ele não existe mudança na perspectiva fundamental, né, na economia, né? Um governo também que faz, supostamente, um governo que é voltado para os mercados, né? E aí eles discutiram no Twitter, né, porque o César não admite críticas ao governo Lula. Ele diz que não existe alternativa progressista, tal, e aí ele não admite críticas ao governo Lula. E enquanto o Jones está lá fazendo o papel dele de comunista, de ser. Eu não sei se ele chega a ser oposição ao governo Lula, tá? Mas ele é um crítico. É um crítico à esquerda, né, do governo Lula, à extrema esquerda do governo Lula, né? E aí, eles iam debater, eles tinham marcado um debate no podcast lá do Vilela, é o Inteligência Limitada, eles tinham marcado um debate lá. E aí eu não sei porquê, o Jones entrou no ICL, que é um canal é uma rede de um ex-banqueiro, acho que é Eduardo Moreira o nome dele, e aí eles discutiram no ar, pelo que isso foi hoje. Então vamos ver o que aconteceu nessa discussão. Aqui é o dono do canal, tá, gente? Na direita aqui. Tem impacto em toda a cadeia produtiva e em toda a cadeia de preços. A conta de luz está subindo, o gás de cozinha em vários estados, inclusive por causa de refinarias privatizadas, está subindo. Eduardo já fez um assim que deve ter tido algum contato ali. Pedir uma coisa, Johnny, deixa que é a hora, eu sairia, mas eu não vou sair não, que eu quero continuar mais um pouquinho aqui nesse debate. O Callejon está pedindo para participar também aqui. Callejon. Eu falei Callejon, mas é Callejon. Eu achei mesmo que era Callejon. Do debate? Senta aí, cara. Senta aí, eu sento aqui no chão. Manda quem pode. Mas por exemplo, aquele lateral, ele é Cavajal ou ele é Cavarral? Aquele lateral, acho que é do Real Madrid. Enfim. Pode obedecer quem sem juízo, eu sento no chão aqui. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Esse aqui que tá sentado é o dono desse canal, tá, gente? Esse aqui é o dono, ex-banqueiro, dono disso aqui tudo. É um ex-banqueiro, mas hoje ele é extrema esquerda. Mas o cara é dono disso aqui tudo. Bom dia, Will, bom dia, Hobbs, bom dia, Jones, bom dia para a nossa comunidade, prazer estar com vocês. O Jones disse que queria debater comigo, eu achei que era uma oportunidade. Agora o pau vai torar, tá? De participar, e eu vou começar te dizendo o seguinte, Manuel, eu acho importante, eu vou começar tirando o bode da sala, Edu, que eu acho que isso é importante. Vamos fazer o seguinte, o governo Lula é neoliberal. O Lula, Jones, me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Ele é o cara mais... A cara do Jones, tipo assim... Olha a analogia do rapaz. Olha só. Olha a hipérbole do rapaz. Mais neoliberal que você poderia imaginar na tua história. Isso posto, para a gente tirar esse bode da sala,
para a gente poder avançar nesse debate? Não, avançar não, César. Avançar não. O debate era justamente se o governo Lula era neoliberal ou não. E o Jones falava que era, e você, pelo que eu tinha entendido, falava que não era. Como é que tu vai avançar no debate que o debate era esse? Posto que o governo Lula é neoliberal. Pode parar de argumentar nessa direção que isso está dado, ok? Isso posto... Então pronto, você perdeu o debate. É isso. Pronto, você foi derrotado. Parabéns. Eu quero te fazer um desafio aqui. Propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Se você tiver qualquer coisa na casa dos 2 dígitos, eu vou raspar minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais para cada ponto que você tiver. Se você fizer... César, que desafio maluco foi esse, César? Que debate foi esse? De onde é que tu tá tirando isso, César? Que maluquice é essa? Olha a cara do Jones. Olha a cara do Jones tranquilo de quem vai te atropelar com essa burrice. Todo respeito, tá? Com todo respeito mesmo. Mas que desafio maluco é esse, cara? Espera um pouquinho, deixa eu só terminar, Edu. O debate foi solicitado. Cara, e o Jones está muito tranquilo, olha a cara dele. Porque esse desafio é tão maluco, tão fora do debate, que não tem nada a ver com nada, que o Jones só está esperando a oportunidade de falar para trucidar o César. Estou me conduzindo da forma. Não, mas calma aí, mas eu tenho o direito de falar aqui porque é o seguinte, porque... Mas deixa eu só terminar. Não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que tá papo de maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. Tá papo de doido mesmo. Não, mas tá papo de doido porque o César começou a maluquice. O César, o Eduardo, o César que começou essa loucura aí. Não foi o Jones, não. O Jones tá tranquilo, tá rindo ali. Pode até ter esse debate aqui. Mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Não tem o menor sentido, Calejão. A gente vai fazer esse teu debate, a gente faz... Olha o constrangimento. Vejam, isso foi hoje, gente. Olhem o constrangimento. Olha como é que o César tá, cara. Olha como é que o César tá. O cara foi destruído pelo patrão. Ao vivo. Ao vivaço. Mas César, isso era evitável. Era só você não falar essa loucura aí que tu falou, cara. Só tu justificar seus pontos, apresentar seus argumentos e tal. Tu partiu para uma hipérbole absurda de... Não, o Lula é filho do Reagan e filho da Thatcher. A gente faz, a gente termina. Difícil. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente está fazendo para entrar em outro debate. Senão é maluquice. Senão eu chego aqui fico com vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê. Vamos falar sobre a questão do neoliberal e da pesquisa. A questão não é falar de qualquer coisa. Não, a questão mas vamos lá. É que semana que vem, essa que é a minha pergunta. Semana que vem. Olha a tranquilidade do Jones. Gente, vocês não estão entendendo o quanto isso é ridículo. O Jones, olha a cara do Jones, olha a cara de tranquilidade do Jones, cara. O Jones está pensando assim, pô, eu vou esculachar esse maluco. Eu ia falar esculhambar. Esculachar esse maluco. Porque, gente, isso não faz sentido nenhum. Ah, olha só o que o cara tá falando. Jones, você tá falando que o governo Lula é neoliberal, né? Você tá falando isso. Então vamos fazer o seguinte. Se você tiver X votos, aí tu fala comigo. Tá, mas isso muda a natureza, César, do governo Lula atual? Isso muda a natureza dele? Se ele é neoliberal, se ele é comunista, se ele é social-democrata, isso muda? A minha quantidade de votos vai mudar isso? Não vai. Por isso que olha a cara do Jones de tranquilidade. Velho, essa é a pergunta. O Trump ganha, o dólar vai para 6,10, que é o que pode acontecer. Certo. O dólar vai para 6,10. O Haddad, ele é obrigado, porque dentro dessa lógica... Esqueci de pedir, mas agora eu lembrei. Se inscrevam no canal. Eu sempre falo isso no final, porque eu sempre esqueço de falar isso no começo. Então, se inscrevam agora, perde um tempinho, vai lá, clica ali no botão de se inscrever e ajuda o canal. Não precisa, por enquanto, não precisa dar dinheiro, não precisa fazer nada. Só vai lá e se inscreve. Porque fica parado de alguns vídeos para outros, dá uma parada,
a estabilidade de inscritos. Então se inscreve logo. Porque você ia deixar pro final, você ia mudar de vídeo depois, mas se inscreve logo. Tira um tempinho. Vou esperar um pouquinho para tu fazer isso. Fez? Beleza. Se for o Haddad, se for qualquer pessoa que siga essa mesma lógica, o Haddad vai ter que pegar e vai fazer o seguinte, vou fazer um monte de corte para o mercado ficar mais calmo que eu vou pagar. E aí um monte de corte não tem muito onde cortar. Aí você chega... Você acredita que isso é voluntarismo? E o Banco Central... Não, Haddad? Calma, cara. Vamos lá. E o Banco Central vai ter que subir juros para 14%. A minha pergunta é muito simples. Se isso acontecer, que é um cenário mega realista, certo. O que vai acontecer com a popularidade do governo e com as perspectivas para 2026? É só isso. Evidentemente. Mas aí, Eduardo, isso também... Assim, vocês estavam travando esse debate, você e o Jones, tá? Sobre o que vai acontecer com a base do governo, com a popularidade do governo, se aumentar os juros, se o dólar aumentar e tal. Tudo bem. Beleza. Só que isso não era o debate entre eles dois. Tá? O debate entre o César e o Jones era outro. Tu tá pegando o bonde andando também. Tu censurou essa maluquice do César corretamente, mas aí tu propor que o César fique nesse debatezinho, nessa miudeza aí que vocês falaram, também não dá. A gente vai implodir. Mas é só isso que é a pergunta? Ok, isso. É só isso, mas não era isso que eles estavam discutindo, Eduardo. Eles estavam discutindo uma coisa muito mais profunda do que isso. Está fácil, isso está posto. Isso. E o que vai acontecer? Vai implodir a base social do governo, não tem a menor dúvida. É isso, é só isso. E sim. Tá, é só isso não, Eduardo. Agora deixa eles falarem ali sobre a outra coisa lá, sobre o neoliberal, papapá, comunista. No dia a base social do governo, aí a gente entra no debate. O que a gente faz? A gente chora? Edu, não, mas isso está posto. Isso é claro como a luz do dia que vai acontecer, mas de qualquer forma já está acontecendo. E a questão aqui é que reiteradamente a coisa está sendo colocada como se fosse mero voluntarismo do Haddad. Como se fosse mero voluntarismo do governo. Deixa o Jones falar. César, não é isso também que o Jones falou. Não é isso. O Jones falou que o governo tem essa natureza de neoliberal. Porque quer fazer isso. Agora, quer não, né? Porque ele faz isso. Agora, por que ele faz isso? Se é necessidade, se é maluquice da cabeça do Maldade, se é maluquice da cabeça do Lula, isso não entra ali no mérito, gente. O que o Jones falou o governo faz isso. Agora, se você for falar, mas tadinho, o Maldade faz isso só porque ele não tem escolha, não interessa. Para o debate ali do Jonas, eu tô... Falei, Jonas já. A natureza ali do governo, para o que vocês estão debatendo, não muda em nada. A necessidade do governo, esquece. Verdade, pelo contrário. Deixa eu só concluir o meu raciocínio, Jones, para te passar, por favor, porque o Edu me interrompeu no meio do raciocínio aqui. Eu quero te fazer o seguinte, cara. Não, só um segundo, cara. Eu te interrompi no meio do raciocínio uma ova. Eu cheguei, estava aqui falando com o Jones, você me pediu para entrar, que não era no horário que você ia entrar. Meu Deus. Meu Deus. O cara é o dono do canal, filho. O cara é o dono do canal. E o cara interrompeu uma ova. Uma ova. Tá bom? Agora, César, é o momento de você botar a viola no saco. Porque o cara é o patrão. É o banqueiro, não sei o quê, camisa de Cuba e tudo mais. Mas se tu crescer agora, vai ficar complicado. Vai ter que passar lá pegar a carteirinha azul lá, pedir as contas e meter o pé. Agora, Eduardo, também levou pro coração, né, cara? O cara não falou nada demais, filho. O cara só falou assim, Não, o Eduardo me interrompeu e tal. Ele não falou que você fez isso pra zoar. Me interrompeu aqui Pô. O cara falou numa paz. O cara falou assim, só pontuou e de fato você interrompeu mesmo. Você interrompeu o raciocínio do César. Interrompeu, ponto. Agora, se você fez isso, cara, que constrangedor. Isso aqui foi ao vivo, tá, gente? Isso aqui foi ao vivo, essa discussão aqui. Entre convidado, subordinado e patrão. Eu falei para você, claro que você pode entrar. Não falei, claro que você pode entrar aqui antes. Então foi pro César, aquela mãozinha que ele fez assim, foi pro César.
para participar do debate. Aí você entrou e começou a falar, Jones, a gente ia, aquele debate, agora vamos fazer o debate. Mas calma aí, não foi isso que você combinou comigo. Então é o seguinte, se você entrou aqui no negócio, a gente chega, termina esse debate, terminou o debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Só não vem nessa de que eu te interrompi, entendeu? Porque aqui não é palco para poder também. Todo mundo entra aqui e faz bagunça, que não é assim. Ô, Edu, calma aí também, né? Calma aí também. O cara tá trazendo audiência aí, pô. O cara tá trazendo audiência, falando num debate que tava no Twitter, pô, bombou no Twitter, aí o cara tá levando isso pro seu programa, tu tá dando ataque de pelanca também, calma aí. Segura aí também. Entendeu? Não, ninguém tá Vamos fazendo levar numa bagunça. boa parada. Eu tô colocando... O cara tá levando uma boa, pô. O cara só falou que você interrompeu, ele interrompeu mesmo. O cara falou uma maluquice? Falou. Falou uma doideira? Falou. Tu interrompeu corretamente pra interromper essa maluquice? Foi, sim. Mas calma, pô. Pra que ficar assim, pô? Uma proposição Entendeu? que o Jones estava dizendo o seguinte, eu quero debater com você. Se eu posso concluir o raciocínio, tudo bem. Se não, a gente segue. Você pode debater com o Jones quando você quiser, só que a gente está falando de uma notícia aqui. Pô, não pode, Eduardo. Você tá interrompendo o cara, tá falando, pô, o que o cara deve falar, não sei o quê, pô. Você está falando de tigrinho, uma pessoa não pode chegar e falar assim, pô, eu quero falar sobre tigrinho. O que você quer falar de tigrinho? Pô, amanhã vai chover. Entendeu? Deixa eu Então, te colocar pô, um negócio. O que está sendo dito reiteradamente é que o governo Lula é neoliberal. Que ele não faz, ele não se conduz da forma... eu falei isso. Não, pera um pouco, cara. Eduardo, tu tá morando na caverna, filho. O seu empregado está discutindo com o Jones, com o senhor Jonas, pelo Twitter e pelo YouTube também. Tiveram ali o Jonas. Aí, o Jones fez vídeo de resposta, não sei o que. Estão discutindo a natureza do governo Lula, a natureza ali política, vamos dizer assim. O sistema econômico e tal, político. E parece que você não assistiu isso. Parece que tu tá caindo de paraquedas aqui para mediar isso aqui. Tu não viu o passado, não? Não viu o que eles estavam falando, não? No Twitter, no YouTube? Aí o César falou, ó, a gente tava discutindo isso. Eu tô discutindo. Não, não é você não, filho. São eles dois. Tô te dizendo, o Jones vem reiteradamente dizendo isso. Ele vem reiteradamente dizendo que o governo Lula é neoliberal. Eu tô te dizendo que o governo Lula é neoliberal. Vamos tirar esse bode da... Ok, não, César. Tu tava negando isso, pô. Agora que, ok, beleza, vamos afastar isso aqui, mas não afasta não, pô. Defende o teu governo. A sala. Qual é a alternativa que a gente tem? Porque aí vai se dizer que eu estou criando um espantalho, porque se não votar no governo Lula, a extrema-direita volta. O que eu estou dizendo aqui... O que você está dizendo é que você perdeu o debate, é isso. Porque você está dizendo o seguinte, tá bom, o governo Lula é neoliberal. Qual alternativa ao governo Lula que a gente tem? Qual político de alternativa que a gente tem? É o Jones? É o João Amoedo? É o Ciro Gomes? Tá bom, pode apresentar isso. Isso é um segundo debate. O primeiro é, qual a natureza do governo Lula? Era isso que vocês estavam discutindo. Então volta para isso aqui, não corre disso aqui não, filho. Jones, é que é hora de transcender o discurso e adotar um compromisso prático. Comprometa-se a se candidatar em 2026. César, meu Deus do céu, qual que é a diferença disso para o debate? Qual que é a diferença disso da candidatura do Jones, que pode ser para vereador, sei lá, governador, presidente, secretário da ONU? Qual que é a diferença disso? Quer dizer, o que isso vai influenciar nos argumentos que vocês estavam tendo? Nada. Pô, é brincadeira isso, cara. Isso é piada que você está fazendo com a discussão. Você está ignorando tudo que vocês estavam debatendo antes, e aí você está propondo um desafio prático que é ridículo. E se você tiver qualquer coisa acima de 9%, eu vou investir na sua candidatura. Eu vou pegar, eu vou raspar tudo que eu tenho de dinheiro e vou colocar R$10.000 para cada ponto percentual que você fizer. Se você não alcançar... Cara, o Jones está muito tranquilo, porque ele sabe que o outro está falando barbaridade. César, cara, não é possível que você não tenha pensado, refletido nisso, antes de você falar isso aqui. Não é possível, cara. Porque eu já tinha visto você falar isso num desses vídeos lá pro Jones, que vocês, né, ficaram fazendo um pro outro no YouTube, você já tinha falado isso antes. E você já tinha falado isso antes com um companheiro lá seu.
Não é possível que esse cara não falou depois pra você no off, falou, pô, César, tá maluco, cara? Que maluquice é essa, pô? Que doideira é essa que você tá falando? Qual é a diferença? Só quem fez mais do que X pontos pode falar sobre a natureza do governo Lula. Só o Bolsonaro então que pode falar, porque o Bolsonaro teve 49, né? O Lula teve 51, só o Bolsonaro então que pode falar. O resto ninguém pode. Atenção, se você não alcançar sequer... O pior é ele realmente acreditando que o desafiozinho dele está correto, assim, faz sentido. Os 9%, você doa 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias, que é um movimento que eu aposto, que eu apoio. É um meio maluco. Então ninguém, vamos lá, conseguir 9% do Brasil deve ter conseguido, 10 pessoas devem... Ô César, peraí, cara. Não é peraí não, cara, você tá falando maluquice, cara. Aí o Eduardo, que é um banqueiro, que é um cara inteligente, ele vai perceber, porque você tá falando uma loucura. Você tá fazendo um desafio sem sentido nenhum. Ter conseguido isso na história das eleições democráticas. Então esses 10... E o César tá assim, como se estivesse falando, tipo assim, aí, ó, é o que eu tô falando, mas não é o que você tá falando não, cara, você tá falando uma burrice. E o Eduardo aqui identificou, o Jorge tá lá atrás rindo de você, cara. 10 podem fazer crítica, o resto do país não pode fazer crítica. Não, todo mundo pode criticar. Atacar sistematicamente o único projeto que a gente tem para fazer um enfrentamento à extrema-direita em 2026 é um erro. Ah, então a gente chegou no ponto aqui. Pode, olha só isso, pode criticar, mas não pode atacar. César, a gente poderia perguntar assim, César, o que você chama de ataque, o que você chama de crítica, né? Qual a sua definição teórica, para a gente poder evoluir aqui. Mas o que o César está falando na prática, né? Na realidade pode criticar, mas não muito, não bate tanto, vai mais devagar, tá? E aí, assim, se você está falando isso, César, é porque você defende o governo, César. E se você defende o governo, você é um jornalista, um comentarista governista. Não tem problema de você falar isso. Na minha opinião, não tem problema nenhum. É só assumir. É só falar, gente, eu defendo o governo, sim. O ICL, inclusive, é um portal de esquerda. Tudo bem, beleza. Só que o problema é que, às vezes, vocês querem se colocar numa posição de imparcialidade, tipo Reinaldo Azevedo. Eu tenho... Todo vídeo vai ter uma criticazinha, né? Um segundo aqui. Se tiver oportunidade, eu vou bater no Reinaldo Azevedo. O cara... Daniela Lima também. O cara quer se colocar sempre como imparcial. Não, eu tô aqui acima das análises, acima das questões ideológicas. Não tá, meu filho. Todo mundo tá vendo que você é um cara de esquerda agora. No passado não era, mas agora você é. E não tem problema nenhum. Mas é só vestir a camisa. Veste a camisa e fala, pô, eu tô aqui para defender o governo. Beleza. O Jones tá ali, influenciador digital, e é comunista. E tá falando, não, aqui eu defendo o comunismo. Pá, e aí dá a opinião dele. O ICL, o dono do canal está com uma camisa, com uma bandeira de Cuba. Foi agora há pouco tempo fazer um documentário em Cuba. Tu acha que o cara vai se dizer como imparcial, não sei o que e tal? Não vai, gente. Claro que não vai. Criticar é uma coisa, Edu. Atacar sistematicamente é outra. Eu quero... É o quê? Então define agora o que você vai falar. O que é crítica e o que é ataque, César? Vamos ver o que você vai falar. Viu, Jones, se você aceita o desafio... Não, antes de você ouvir o Jones, você explica, né, o César, o que é cada coisa, né? Você falou assim, não, criticar é uma coisa, atacar é outra. Então, o que é? Fala, explica. A cara do Eduardo aqui. A cara do Eduardo, tipo assim, esse cara tá perdido. ...que eu estou propondo, ou se não. Por quê? Esse desafio, cara, você não percebe. Bom, mas aí você já está desqualificando a minha colocação. Não, mas você concorda que... O Eduardo falou assim, não, mas é infantil esse seu desafio, né? Aí o César, mas aí você tá desqualificando o meu desafio. Pô, mas é um desafio ridículo. É um desafio ridículo, qualquer um vai desqualificar. Só na sua cabeça que isso tá fazendo sentido, meu amigo. A realidade é essa, só na tua cabeça que isso aqui tá fazendo sentido. Eu chegar pro Jones e falar assim, ó, eu vou apostar aqui com você um X-Egg, um X-Egg salada e uma coca. O que é Maduro? Sistematicamente atacar o governo? O cara tá criticando o governo, César, mas tu não admite isso. Dá o seu conceito, a sua definição de ataque.
para a gente entender, não, isso aqui realmente que o Jones está falando é um ataque, ou isso aqui é uma crítica. Olha o Jones lá com o dedinho levantado, pronto para te amassar. Olha lá, rindo. De uma forma sem laço. Vai lá, Jones. Fala, Jones. Fala você, vamos. Não, veja, vamos lá. Duas coisas. Eu odeio argumentos de autoridade e coisas do tipo, evito usar. Mas o professor Pedro Paulo Bastos, que é economista da Unicamp, ele tem um texto que foi publicado ano passado, está em vários sites, mas também no site A Terra é Redonda. O nome do texto é Não Existe Alternativa? Interrogação. Nesse texto, ele faz uma análise de toda a condução da política econômica do Ministério da Fazenda e todos os discursos do Fernando Haddad, mostrando que há uma convergência teórica, política e tática entre a visão macroeconômica da mal chamada Faria Lima, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. César, era isso que você tinha que fazer. Você está vendo como é que o Jones fez? Ele pegou a opinião dele, trouxe um especialista e está explicando a posição do especialista, que converge com a opinião dele, que é uma discussão teórica sobre a posição econômica do governo Lula. Você desconsiderou esse debate, tudo disso que vocês estavam debatendo, que nitidamente você não domina, nitidamente que você não fala nada, e está propondo um desafio desconsiderando isso tudo, que era o que vocês estavam discutindo. Você estava falando assim, não, beleza, perdi a discussão, mas vamos fazer o seguinte, Jones, vamos ver se você consegue X votos. Se você tiver X votos, aí você ganhou a discussão. Se você não tiver, eu que ganhei essa discussão. Meu camarada, meu irmão em Cristo, vou repetir, isso não tem nada a ver com o debate que vocês estavam travando. Tanto é que o Jorge está apresentando para você um argumento teórico aqui. Os argumentos estão postos lá em detalhes. Um dos exemplos é que o Haddad sustenta o que é uma falsidade completa, que a taxa de juros tem a ver com as expectativas do mercado, quando quem define a Selic é o Banco Central. O nível de expectativa do mercado a partir do grau de gasto público não tem relação direta nenhuma com a taxa Selic, a não ser numa mitologia neoliberal mentirosa. Então a questão não é ou voluntarismo ou determinismo, César. A questão é... Gente, isso aqui que o Jones está falando é um debate econômico. Eu não domino esse debate, não vou entrar nele. Tá? Sobre a questão de corte de gastos, sobre a expectativa do mercado sobre corte de gastos e taxa de juros, se uma coisa influencia na outra. É isso que o Jones está falando aqui, eu não domino isso, não vou entrar nisso. Mas, dito isso, quem deveria, no mínimo, estudar o assunto para falar sobre isso é o César, que se prontificou a discutir com o Jones o argumento do Jones. Há uma concordância a nível de política econômica entre o financismo e o ministro da Fazenda. Tem outro exemplo que eu acho muito bom, que teve uma audiência do ministro da Fazenda com os deputados antes da aprovação do novo teto de gastos. Está no YouTube. A deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foi e perguntou diretamente para o Fernando Haddad: ministro, o arcabouço fiscal que você está apresentando dá como limite máximo, essa proposta original, não foi modificada pelo Congresso, já veio assim do governo, o gasto primário do Estado. O que é o gasto primário do Estado? É o gasto com tudo: saúde, educação, cultura, lazer, proteção do ambiente, etc, etc. Crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é a menor média de gasto público da nova república, muito abaixo do governo Lula 1 e 2. Você não teme que isso prejudique a popularidade, a capacidade do governo Lula de entregar as suas promessas de campanha? Foi uma pergunta direta da deputada Fernanda Melchiona. A resposta do Fernando Haddad, César, veja a resposta dele. Se quiser, eu posso lhe mandar esse vídeo depois. Foi: eu acho, abre aspas, eu acho que agora é o momento do investimento privado e não do investimento público guiar o ciclo econômico. E nós precisamos... O que ele está colocando é que o Haddad, o Haddad, deu uma resposta liberal. É isso que ele está colocando aqui, tá, pro César.
E o César tá com essa cara de deveria ter visto esse vídeo antes. Precisamos arrumar as contas públicas para melhorar as expectativas do mercado, baixar a taxa de juros para alavancar o investimento privado. César, a leitura de política econômica que diz que... Chamou o seu nome para concluir o raciocínio, vem problema, né? Vem pedrada para cima de você. A cara do César já está, tipo assim... Eu não assisti o que você está falando. Eu não vi o que você está falando. Eu estou entendendo que você vai me dar uma tijolada agora. E eu estou pensando em uma possível resposta. Essa é a cara do César agora. O centro do ciclo econômico será o investimento privado. E que nós precisamos fazer arrumações institucionais para decolar o investimento privado. O nome disso é neoliberalismo. Foi o ministro que disse. O ministro, inclusive, na prática, ele criticou os governos Lula passado, porque ele disse que o investimento público teve muito protagonismo e que a questão é alavancar o investimento privado. Aí eu chamo outra pessoa, inclusive, que ninguém vai chamar de comunista, nem nada. Você pega o livro da Laura Carvalho, né, a Valsa Brasileira, você vai ver todo o debate. A Laura Carvalho é uma economista de esquerda, tá? Só para quem não está familiarizado. Em relação à disputa entre o protagonismo do investimento público e do investimento privado, especialmente no governo Lula 2. Então, assim, isso é fala do ministro. Isso por um lado. Então, a gente precisa ter uma análise realista. Toda leitura de macroeconomia, Olha que bizarro. O Jones trouxe todo um arcabouço teórico, né? Trouxe 2 autores, explicou a posição dos autores, explicou a teoria que está envolvida ali, conceitos. Então, isso aqui é neoliberalismo. Ele trouxe o que ele entende por neoliberalismo e tal. O Maldade falou isso. Então, isso aqui é neoliberalismo. Né? Trouxe ali apontamentos, né? Fatos. Trouxe tudo. Né? Fez o dever de casa. Cara, disso tudo, de tudo isso, o César vai falar o quê? O quê? Nitidamente não estudou nada para esse debate aqui. Nitidamente. Ele pensou que ele fosse chegar com esse desafiozinho dele ridículo e fosse, sei lá, destruir o Jones. Mas que nem o patrão dele viu como válido. A leitura de política econômica do Ministério da Fazenda é uma leitura de base teórica e política neoliberal. Se for para chamar outra sumidade, eu chamo André Lara Rezende para o debate, que numa entrevista para o Canal Livre da Band, você vê que nitidamente o cara tá preparado, para esse debate aqui entre eles dois. Pô. É constrangedor ver uma pessoa que nitidamente não se preparou e agora ele vai ter que falar, gente, qualquer coisa para sair desse alçapão aqui que ele tá. No final do ano passado, ele já colocou isso. Isso que o governo está falando é uma leitura que não faz sentido, porque ele parte de um pressuposto de... Eu tô muito, assim, desesperado para ver o que o César vai falar. Só até agora, o Jones trouxe 3 autores. Pelo que ele falou, 2, a Laura Carvalho é de esquerda, o outro eu esqueci quem era, o André Lara Rezende, eu acredito que ele seja liberal. Vamos ver o que o César vai falar. E que o investimento privado vai vir com base na confiança do investidor cortando o gasto. E isso é uma leitura neoliberal. Deixa eu fazer uma correção só técnica aqui, pequena, tá? Que é só, Jones, que é importante, e aí a experiência do mercado. Quando a gente fala que o governo... Ô, Edu, aí tu tá chegando no auxílio aqui do seu subordinado, pô. Deixa os dois se pegarem aí, pô. E você tá certo quando diz isso, que o governo que decide a taxa de juros, que não é o mercado, que é um erro do Haddad, mas aí vem o que eu falei, mas na lógica atual, essa frase do Haddad tem sentido. Por que tem sentido? Porque as operações do mercado, ou seja, quando você vai pegar um carro e compra um carro... O Eduardo, é bom que a gente lembre que ele também se encontrou com o governo Lula para discutir questões econômicas, tá? Mas, Eduardo, esse debate não é com você. Você está falando aí, não sei porquê, cara. Não é contigo isso, é com o César e o Jones. Fica quieto, deixa os dois se pegarem ali, pelo amor de Deus. Financiado em
3 anos. Quando você compra um imóvel financiado em 20 anos. Essa taxa de juros não é a taxa que o Banco Central define. Essa taxa de juros, quem define é o mercado futuro de juros. E o mercado futuro de juros é um mercado expectacional. Então, só essa correção que já estão prevendo o aumento da taxa de juros também, tá? Esse mercado futuro aqui. Que eu acho que é importante as pessoas... Por que eu estou falando isso? Porque como eu conheço meus camaradas do mercado financeiro, senão os caras vão chegar falando, tá vendo que aqueles caras não entendem nada de mercado? Então é o seguinte, o governo realmente define isso, mas o mercado tem esse poder, e tem esse poder porque a gente deu esse poder ao mercado, e existem instrumentos para tirar esse poder do mercado, que é o que a gente deveria fazer, mas hoje o mercado tem esse poder de simplesmente, por causa de expectativas, subir a taxa de juro futuro e impactar o rumo da economia. Tá bom, Eduardo. Só que isso é um detalhe na explicação do Jones, tá? Economia. Então, nesse sentido, essa frase, ela cabe porque a gente vive dentro dessa lógica que a gente não quer enfrentar. Perfeito, Edu. Mas assim, o mercado ele não consegue definir Peraí, Jones. Preço dos juros para os títulos da dívida pública e os títulos que são os isso, mas também por um erro de política institucional. Gente, eu vou adiantar aqui que eu quero ouvir a resposta do César. Neoliberal. Ele não viu ICL, ele não viu a CUT. É agora. Veja, me dá um segundo, querido, por favor. Você continua na sua mesma linha de raciocínio, tentando enfatizar que o governo Lula é neoliberal. Antes de eu entrar na sala, você estava dizendo que o governo Lula não tem a aprovação, que ele está no mesmo nível de popularidade de um governo que matou todo mundo. Me parece que você está se reformulando agora, porque você percebeu a natureza do desafio que eu estou te propondo. A gente está falando... Não é possível, César. Não é possível que você não percebeu o que o Jones falou. Não é possível, cara. Não é possível, César. Não é possível que, diante de tudo que o Jones falou, teoria, papapá, não sei o quê, tu acha que o que mudou foi o seu desafiozinho. Falando de renovação das esquerdas. Se a gente está falando... Ninguém está falando disso. Você que inventou isso da sua cabeça. De renovação das esquerdas, e eu já te disse que o governo é neoliberal, a gente pode tirar esse bode da sala. Esquece o governo Lula, Jones. Pô, então tu perdeu a discussão. Era isso que vocês estavam debatendo. Tu falou pra esquecer, tu falou que o governo Lula é neoliberal, tu perdeu, pô. Vamos trabalhar a revolução. Vamos trabalhar renovação. Se esse é o caso, para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo efetivo. Você precisa se comprometer, se você não está criticando a mobilidade urbana de Recife ou de uma capital do Nordeste ou de que quer que seja, você está criticando o governo federal. Ai, meu Deus do céu, César. Agora todo mundo que critica o governo federal vai ter que... Ah, não, se você quer criticar o governo federal, tu vai ter que ser candidato para fazer melhor. Imagina se no futebol então, né? Futebol ferrou. Ninguém mais discute futebol. Ah, pra tu criticar o Cristiano Ronaldo, tu vai ter que jogar melhor que o Cristiano Ronaldo. César, não é possível, cara, que tu tá tendo essa linha de raciocínio, cara, essa linha de argumentação, não é possível, cara. Tu tá tão fanático assim? Você está dizendo que você tem soluções melhores e mais adequadas. Você vai implementar essas soluções como? Através da revolução? Pegando em armas? Não vai. Meu Deus do céu, Senhor Jesus Cristo. Eu estou te dizendo que você não vai. É uma pergunta retórica. Você não vai implementar isso através de revolução armada. Então você vai ter que passar pelo processo eleitoral da democracia liberal burguesa, certo? Para isso, meu caro, você precisa se candidatar, velho. Você precisa botar... César, por favor, se ele não quiser se candidatar, se ele quiser ser só uma parte da militância comunista lá, que ele fica só na parte de agitação, propaganda, e outros militantes do PCB lá, sei lá qual partido do Jones, fazem a candidatura. Aí teu argumento foi pro ralo. Com uma coisa básica. Ah, não, pra tu criticar, porque tu tem ideia melhor, né? Se tu tem ideia melhor, tu vai ter que ser candidato, pô. Tu vai ter que ser candidato pra fazer melhor.
Cara, olha o nível, olha o nível. Tua cara para 2026 e ver o que acontece. É verdade o que o Edu falou? É verdade, é difícil fazer 10%. Agora, esse é o único caminho. Ninguém está dizendo que você tem que se eleger, ninguém está dizendo que você tem que ir para o segundo turno, ninguém está dizendo que você tem que fazer 20%, ninguém está dizendo que você tem que fazer 15%. Agora, se você não consegue botar de pé uma candidatura minimamente competitiva, fica difícil continuar atacando reiteradamente o projeto que está aí. O projeto é... Caraca, César, não é possível. Eu tô tentando não ofender sua inteligência. Mas eu vou te perguntar então, você consegue fazer uma candidatura mais competitiva que uma candidatura, por exemplo, do Bolsonaro? Se botar você e o Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro faz quanto? Faz menos que você? Você é um crítico, você ataca, né? Atacou, ou ataca, sei lá, o governo lá Bolsonaro. Acho que até o FHC se ataca. Se botar esses caras para concorrer contigo, tu vai fazer mais pontos que eles nas pesquisas, vai ter mais votos que eles. Isso significa que as suas críticas são certas ou erradas? Só fazendo a relação com a quantidade de votos? Não. Porque você pode, César, olha só que maluquice. Tu pode só criticar e atacar qualquer governo sem se candidatar. Olha só que doideira. Neoliberal, ele é insuficiente, a gente fica bravo, não tenho a menor dúvida. Agora, eu estou disposto a investir o pouco dinheiro que eu tenho, não acho que seja infantil essa proposição. Infantil não é, César, é um desafio burro, cara. Burro, que não faz sentido nenhum, não tem relação nenhuma, não prova nada. Esse é o problema, não prova nada, César. Se vocês me permitem, eu te faço um desafio saudável. Uma proposta, que é, lance a sua candidatura, Jones. Se você fizer qualquer coisa acima de 9%, eu vendo meu carro, raspo tudo que eu tenho de dinheiro e coloco 10 mil reais por cada ponto que você fizer. Se você não chegar nisso, você transfere 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Vamos lá, cara, deixa eu falar um negócio aqui, numa boa, que isso é importante. Em primeiro lugar, eu acho feio pra caramba num país que nem o Brasil, a galera ficar falando, branco rico, ficar falando que vai dar 10 mil reais pra cada ponto, que não sei o quê. Meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus, o cara é o dono, o cara é o patrão. O cara é o patrão e tá destruindo o subordinado, ao vivo. Num país onde a galera não tem onde comer. Você acabou de falar, nós Quem somos é branco rico? Nós somos... Ai, meu Deus. Tá constrangedor. Eu tenho uma parada com vergonha alheia muito séria. Eu não consigo ver. Sendo sincero, eu não consigo ver. Eu tapo o olho, eu adianto. Me dá agonia. Me dá agonia ver uma vergonha alheia. E eu, de novo, olha a cara do Jones. Rindo. Branco rico perto do Brasil, Edu. E estamos falando que vai dar 10 mil para cá, 10 mil para lá, 10 mil para lá, eu acho isso horroroso. Segundo lugar, é o seguinte, para mim, qualquer pessoa... Não, agora deixa eu esperei... Peraí, César, peraí, meu irmão, peraí, filho. Fica quieto, que é melhor para você. Se você começar a debater com o Eduardo... Eu esperei tudo que tu falou. Qualquer pessoa que estiver no Brasil, me ouve, por favor. Utilizando elemento de raça e me colocando como rico. Eu ouvi tudo que você falou. Segundo o seguinte, qualquer pessoa que estiver no Brasil, pode ser o Haddad, por isso que não tem nada pessoal contra o Haddad. Por acaso, eu acho que o Jones até tem, né, um lance ali pessoal, que eu já ouvi nos negócios. Eu não tenho. Eu sou amigo do Haddad. Eu gosto do Haddad pra caramba. Acho um dos caras mais... O Eduardo, de fato, tem boa relação com o governo. Mas acho que não é por causa disso que ele está defendendo aqui, não. É porque realmente o que o César falou não faz sentido nenhum. Bacanas, que eu já conheci pessoalmente. Mas eu acho o seguinte, se você botar o Haddad, se você botar o Malan, se você botar o Calejão, se você botar o Jones, se você botar o Glauber, se você botar a Laura Carvalho, se você botar a Mônica De Bolle, se você botar qualquer pessoa naquele cargo sem mudar a lógica como funciona o nosso sistema, o que é a lógica? Na mão de quem que está a dívida pública? 90% na mão dos bancos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, fazendo uma caderneta de poupança competitiva, onde em vez de botar CDB em banco... Olha o César. E como que nós vamos fazer isso? Meu amigo,
se você não pensou numa réplica pro Jones, para tu falar isso, tu não estava prevendo. Cara, você vê que o cara tá perdido no debate. Perdido. O Master e nesses outros bancos, você capta 2 trilhões de reais pagando 90%. Lula não faz. Porque, meu irmão, tu vai ter que entrar, em algum momento, entrar em conflito com a Faria Lima. O que você, João, não está entendendo é o seguinte. O que não está entendendo, na minha opinião, né? Que cada um aqui tem uma opinião diferente. Não existe... Foi bem respeitoso agora. Por que tu não tá entendendo? Não é porque você é burro, quer dizer, porque cada um aqui tem uma opinião diferente. Não existe uma mudança se essa mudança não for pressionada e se não tiver ali um cheiro de conflito, um medo de conflito. A gente tem uma frente ampla que começa no centro e vai para a direita. Na nossa frente ampla, não tem um ministro, não tem um Stedley no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tem o Jones Manuel no Ministério do Trabalho. Não tem o conflito. O que é... falando de renovação na esquerda, cara? Mas o que eu estou estimulando a renovação na esquerda? Você não tá estimulando nada. Meu Deus do céu, César, tu não entendeu. Tu não tá entendendo nada, cara. Você não está entendendo nada. Esquerda? Eu defendo, assim, a opinião do Eduardo é diferente da do Calejón, a opinião do Calejón é diferente da do Jones. Mas a única coisa que eu tenho muita, assim, convicção é o seguinte, se a gente não apostar minimamente no conflito, a chance de mudar... O que ele tá botando aqui é uma defesa de uma esquerda radical, tá? Radical. Zero. É zero. E a gente tem um presidente, Lula, que é um cara que está, assim, em termos de personalidade, remando sozinho. A gente não consegue vislumbrar uma pessoa que o substitui. O Lula pode chegar na próxima eleição e falar o seguinte, olha, eu não vou me candidatar. E se a gente tem uma mobilização social de 10% de pessoas que estão insatisfeitas, mas estão acolhidas dentro da esquerda na sua insatisfação, isso decide uma eleição a favor de quem o Lula indicar, por exemplo. Porque você acolheu essas pessoas. Você deu para essas pessoas um lugar onde elas falam, caramba, realmente eu estava insatisfeito com isso e eu não tenho os 10%. Eu não vou pagar 10 mil reais para cada ponto que eu consegui, eu não sei o quê. Mas eu tô, irmão, eu tô aqui num lugar que me acolhe e que ainda acredita na utopia. E é desse lugar, se eu não tiver opção, que eu vou votar no Haddad, se ele for o candidato do Lula. Eu tenho certeza que o Jones, se só tiver o Haddad e o Bolsonaro, o Jones vai votar no Haddad. Vai votar no entendeu? Haddad, Jones. Claro que vota. Vai votar no Haddad? César, tu tá fazendo essa pergunta em tom de desafio? Pra quê? Isso não prova nada. Agora tu tá achando que essa sua pergunta vai demonstrar que você está certo? Haddad e Bolsonaro, você vota em quem? Só um momento, que tem uma questão anterior. Não, tem uma questão anterior. Vai votar no Haddad, Manuel? Não, rapidão, tem uma questão anterior. Primeiro, vamos lá. Eu sou militante há mais Olha o César achando que ele está ganhando o debate. de 10 anos, sou dirigente nacional da minha organização, PCBR, então não fico só fazendo react em rede social. Eu acho muito ruim, Calejón, você querer resumir um trabalho de comunicação digital, que inclusive o ICL também faz, que a gente está disputando opinião pública, está disputando corações e mentes das pessoas. Não é isso que eu estou fazendo. E eu vejo você fazendo a mesma coisa, por exemplo, que o trabalho do Lula, Jones. É só te pedir uma coisa prática. Não, mas é que ele tem que sair, eu tenho que sair também. Pois é. Ele tem que pegar um avião e eu tenho que sair, porque eu vou pegar um avião hoje também. Manuel, você vem fazendo isso com o trabalho do Lula, que é um cara que luta 50 anos por... O cara está comparando o trabalho da crítica do Jones Manuel ao Lula, por meio de react, né, na internet, ao trabalho do presidente da República. Falando assim, Jones, você só faz react. Aí o Jones falou assim, não, eu não faço só react. Eu sou militante do PCB, não sei o que, papapá, faço outras coisas e tal. Aí o César, mas tu tá menosprezando de uma forma idêntica o governo Lula. Por emancipação popular de uma maneira absolutamente irresponsável, cara. Eu consigo falar.
Vamos lá. É curioso. Uma ironia muito ruim que poderia se dispensar, especialmente considerando o quanto eu respeito você estar falando de react em rede social. Isso por um lado. Por outro lado, veja, você tem uma segunda caricatura que é fica atacando o governo. Veja, eu não estou atacando o governo, estou atacando políticas concretas neoliberais. A minha questão não é com o Chico, Francisco ou Manuel. Eu não tenho nada contra pessoalmente o Haddad. Eu tenho contra ele ser neoliberal. Se ele não fosse neoliberal, quem sabe até gostasse dele. Mas assim, meu debate aqui é qual vai ser a orientação de política econômica no Brasil. Meu debate aqui é que projeto vai ser encaminhado na luta de classes no Brasil. Então, o projeto que a gente defende é o quê? É o projeto de ataque ao piso constitucional da saúde e da educação? É o projeto de ataque ao BPC? Não tá claro não, César. Tu tá discordando disso. Como é que tá claro? Não tá claro pra você não, meu camarada. Tu não tá entendendo nada. Projeto do BNDES. Só um momento, César. É o projeto do BNDES que está financiando privatização de escola, de presídio, de hospital, de parque, de pracinha. Esta é a crítica. Então, assim, ao invés de colocar o foco no conteúdo da crítica, no mérito da crítica, se tira a medida de debate e se faz uma análise que é assim, não está criticando o governo Lula, está criticando o Lula. Não, é uma crítica à medida. E aí, então, um desafio. Eu faço um desafio para você também. Eu topo seu desafio. Tá fechado. Estamos acordo. Não topa não, Jones. Não topa não, que isso não faz sentido nenhum. E olha que eu discordo de gênero, número e grau com você de tudo. Mas com o Calejão... Meu Deus, eu não topa isso não, Jones. Não faz sentido nenhum. Meu desafio para você é você passar o resto do ano, em 2025, vai ver que está passando pano com a política econômica neoliberal que está atacando direitos históricos da classe trabalhadora, se somar à luta para defender o piso constitucional de saúde e educação, o BPC, a Previdência Social, a valorização do salário mínimo. Porque não basta dizer retoricamente, da boca para fora, que é contra, e toda vez que vem a crítica, passar o pano e colocar um baixa temperatura. Está em questão, concretamente, um dos maiores ataques da história recente desse país aos direitos da classe trabalhadora para atender os ditames do Deus mercado. A questão simples e concreta é... Só não que os caras estão no meu ouvido aqui falando, pelo amor de Deus, acaba que quero acabar. 2 minutos o candidato aqui, vai. Registrado aqui que você aceitou o meu desafio de que se você não chegar nas 2 casas, nos 2 dígitos de intenção de voto em 2026, você transfere 2 anos da renda de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar. Tá posto, você acabou de dizer que aceita. Não só eu não passo pano, como eu te disse explicitamente que o governo Lula é o neoliberal. Eu comecei te dando esse argumento, cara. Só que você estava negando isso, César. Cara, você tá ficando maluco, cara? Desde o começo do nosso debate, não hoje, em outra ocasião, eu te disse, eu concordo que tá errado mexer em BPC, que tá errado desvincular piso constitucional do que quer que seja, que eu sou contra a privatização de... Só que aí quando o Jones critica, tu fala que ele tá atacando sistematicamente o governo. Porque você não quer atacar o governo, você não quer criticar o governo, é isso. Fica no ICL, foi o que o Jones falou, fica no ICL então, o ano inteiro, agora, 2025, criticando o governo. Tu consegue? Não consegue. E aí o Jones não conseguiu fazer um desafio igual a você, né? Aí o Jones vai perder um dinheiro absurdo. Absurdo não, porque eu acho que ele, né, não... Realmente, 2 anos ele não vai fazer isso. Posto, ninguém está passando pano aqui, Jones. Agora a questão é o seguinte, atacar sistematicamente faz com que as suas falas, por exemplo, estejam sendo usadas por um cara como Kim Paim, cara. Um ícone da extrema-direita está te chamando de nosso companheiro e esse material está viralizando. Então isso é sim um ataque. Não tenho a menor dúvida. E isso... Esse é o seu critério, o César Calejão? Esse é o seu critério de ataque? Pô, é brincadeira. Isso é muito ruim. Atacar de forma sistemática e reiterada é muito ruim. No mais, eu concordo com você, a gente precisa trabalhar processo de renovação na esquerda. Não é isso que está posto? É isso que a gente acabou de combinar aqui. Se você chegar até os... Eu não sou rico, não tenho esse dinheiro sobrando, tá? E se isso for o caso... E, Jones, eu voto em você, cara.
Eu espero que seja, porque eu honestamente acho que a gente precisa de um processo de renovação. Eu vendo o Corolla 2015 que eu tenho para, sim, colocar R$10.000 por cada ponto que você fizer. Se você chegar em 10%, espera só um pouquinho, produção, eu vou colocar R$100.000 vendendo o carro, enfim, raspando tudo que eu tenho nos cobres para fortalecer a tua campanha. Se você não chegar nos 10%, você vai converter 2 anos de renda do teu canal de monetização para as... César, aí como é que você vai fazer a renovação da esquerda se você quer desmonetizar um cara da esquerda, César? Explica isso para mim, por favor. Tu quer deixar o cara 2 anos sem monetização e tu quer renovar a esquerda? Essa é a sua estratégia? Cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar, tá posto. Eu vou conversar com eles. No mais, não tem passação de pano nenhuma. Eu concordo que o que tem que ser criticado será criticado e também me preocupa fazer essa crítica sem ter nenhum outro projeto de disputa política organizado para 2026. Esse é meu ponto. O Edu te perguntou, ao fim e ao cabo, você vai votar em quem? Se for Haddad e Bolsonaro. Você não respondeu. César, olha o Jones. Só pausa e olha. Camisa vermelha, militante comunista. Atrás, quadro da Palestina. Acho que tem uma estrelinha vermelha ali do comunismo. Tu acha que se for Haddad e Bolsonaro, ele vai votar no Bolsonaro, César? É minha vez de falar? Por favor. Perfeito. Veja, César, eu vou ser muito sincero contigo. Para mim, assim, o que tu tá praticando aqui é um cinismo escancarado. Porque tu fala, eu concordo... Começou um ataque pessoal, cara. Aqui, vamos fazer isso. Eu posso propor? Eu vou propor um negócio legal. Vocês vão gostar. Me permita agora. Não. Me permita. Agora aqui, ó. Vou usar. Agora vou usar o meu poder capitalista de controlador. Meu poder capitalista de controlador aqui do site, só para eu poder propor uma coisa, porque propor é o seguinte, vamos fazer um debate organizado, porque eu sei que o Jones tem um avião para pegar, ele tinha me falado que tinha 10h30 o avião ontem, eu tenho que sair também, porque eu tenho um compromisso 10 horas, e hoje à noite eu vou viajar, é sobre isso o meu recado. Vamos fazer um bate-papo entre você e o Calejão com tempo? Você topa, Jones, da gente fazer aqui no ICL? Edu, esse bate-papo estava marcado já, o Calejão desistiu de debater comigo. Não sou eu não desisti, como eu pedi para entrar antes hoje no programa, Jones. Tá marcado. Tá marcado. Ó, corta os 2 microfones só comigo. Não. Aqui, ó, bastidores. Hoje você já aceitou. Não, bastidores, por favor. Então aqui, ó, o microfone tá fechado, ninguém tá ouvindo. Então é o seguinte, a gente vai marcar, tá marcado já, tá marcado. Vamos fazer um debate do Jones com o Calejão. E a gente vai fazer um debate porque eu sei que os dois se respeitam. Eu já vi vocês dois falando. Fazer crítica, até onde essa crítica é perigosa, depois que vai mediar esse debate. Gente, é isso. Tá? Uma vergonha inacreditável pro César Calejão, isso aqui. O Jones realmente passou o trator no cara. Eu não vejo possibilidade de alguém falando que o César está correto. Se você achar isso, por favor, escreve lá no comentário que eu vou responder. Vou entender suas questões ali, mas para mim foi um atropelo. Né? Se inscrevam no canal, tá? E até a próxima, galera. Um abraço.